O depoimento que vocês vão assistir hoje é de um paciente super querido pela nossa equipe. No caso do Igor, nós mexemos em maxila, mandíbula e mento. Então a cirurgia ortognática dele envolveu esses 3 segmentos. Um caso que um planejamento relativamente complexo, mas que nós tivemos um resultado bem interessante. Então assistam agora o depoimento desse paciente, porque no final eu vou querer que vocês comentem o que vocês acharam dele. Eu conheci a clínica e a equipe aqui do IROF através da indicação de uma amiga minha, que é da área também. Quando eu resolvi, né, que eu queria fazer a cirurgia, eu já havia buscado outros profissionais, mas não tinha me sentido muita vontade e consultei essa amiga e ela me deu uma indicação e foi aí que eu conheci o pessoal aqui da IROF. Bom, eu percebi que eu precisava da cirurgia quando eu tinha em torno de 20 anos, porque na verdade eu nunca, por conta própria, percebi o problema, né? Eu comecei a perceber quando pessoas passaram a comentar. E eu recordo que foi mais ou menos nessa época, 20 anos, hoje eu tenho 27. Foi isso, foi por aí. Sendo bem honesto, a questão estética, ela nunca me abalou assim muito fortemente. Não foi essa a motivação, por mais que eu já estivesse escutando pessoas comentando e tal. A questão foi mais ali pelos 24 anos, 23. Eu comecei a sentir algumas dores na região cervical, que me incomodavam bastante, assim, atrapalhavam bastante no meu dia a dia. E por conta própria, assim, eu pesquisei. Eu pensei sobre esse problema, essa minha condição, e por conta própria eu pesquisei bem rapidamente, assim, sobre possíveis, essa possível associação, né, entre o meu problema ortognático e essa dor, que ela não é depois que eu vim a conhecer o Dr. Vitor, eu entendi que não é necessariamente onde o problema existe. E, enfim, com essa pesquisa me surgiu essa possibilidade, já que era um problema que estava me afetando muito, então eu resolvi fazer esse teste e ver no que daria. Eu tinha bastante medo, porque é uma cirurgia que assusta um pouco, né? A ideia de você meio que redesenhar ali a tua fisionomia do rosto e tal, assusta um pouco, e eu já pensava que eu iria enfrentar um pós-cirúrgico aí bem complicado. Então eu tinha bastante medo. Isso era um dos pontos que mais me atrapalhava, eu acho, durante essa etapa pré-cirurgia, né? Sim, a metodologia que eu encontrei na IROF sobre a questão da condução, né, para encaminhamento para a cirurgia, todas as conversas, por mais básicas e introdutórias que fossem, elas me deixaram bem tranquilos em relação ao procedimento. Isso com certeza me ajudou muito a seguir em frente e tomar coragem de fato, assim, para fazer a cirurgia, porque até então era até algo exploratório, assim, da minha parte. Eu ainda não tinha desenvolvido essa certeza. O pós-cirúrgico terminou sendo muito mais tranquilo do que eu imaginava. Eu até recordo um momento ali, acho que estava no 15º ou 17º dia de pós-cirúrgico, que eu parei ali em um momento e pensei, poxa, antes da cirurgia eu passei tanto tempo sofrendo assim, com a questão do medo e ansiedade, e eu já estou aqui praticamente recuperado, já conseguindo tocar bem minha rotina. E é isso. Foi uma surpresa muito positiva essa questão do pós-cirúrgico. Eu acho que evolui muito rapidamente. Não dá para negar que a primeira semana ela é um pouco mais complicada. As restrições, né, na movimentação da boca e como você tem que se alimentar. Isso é um pouco difícil, mas se você, enfim, focar direitinho ali nas orientações, se preocupar também com a questão alimentar, fazer uma dieta, eu acho que no meu caso, na verdade, isso ajudou bastante, contribuiu bastante para a recuperação que eu tive. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Falando sobre o que me motivou a fazer a cirurgia, né, que era a questão das dores, elas de fato diminuíram bastante, mas lembrando que não é necessariamente a solução, a ortognática.
Então, mas isso ajudou, a recorrência dessas dores ela diminuiu bastante no meu caso. E não há como negar, né, a melhor estética que a cirurgia proporciona. Por mais que eu tenha comentado aí que isso não me afetava tanto, mas me afetava, é impossível dizer que não, principalmente quando, com a questão do sorriso, eu me policiava muito para tentar sorrir no ângulo certo, assim, porque quando eu estava de perfil ficava mais aparente meu problema, então isso me incomodava um pouco, eu era meio travado para sorrir. Inclusive nem gostava de foto. Hoje eu continuo não gostando, mas eu saio bem nas fotos e tal. Que é um ponto positivo, e a própria naturalidade do sorriso, né? Hoje eu consigo sorrir mais facilmente, assim. Para quem precisa passar pela cirurgia ortognática, é um conselho um pouco óbvio, assim, mas eu super indico você procurar o profissional adequado, assim, a equipe adequada para o seu problema, mas isso tem uma motivação. O meu contato com a Aerof foi muito positivo, porque eu já havia consultado outros cirurgiões e eu não tinha sentido com nenhum deles que eu era parte do processo. Eu via muitas vezes pessoas com respostas prontas, assim, sobre o meu problema e sobre como eu iria aparecer, mas eu não sentia que eu estava influenciando nessas decisões, e isso foi primordial aqui na Aerof, com o contato que eu tive com o Dr. Vitor, que é a pessoa que participa mais diretamente desse planejamento, né? Mas essa questão da segurança eu senti com todas as pessoas da equipe. Isso, enfim, me tranquilizou bastante e eu acho que a gente ainda conseguiu sair com um resultado melhor do que eu esperava por esse mesmo motivo. E também terminou sendo menos traumática a cirurgia, o pós-cirúrgico, com todo esse tratamento humanizado que eu recebi aqui, com certeza. E aí, pessoal, o que vocês acharam do depoimento do nosso paciente Igor? Bem, é muito comum que o paciente venha com essas dores, com essas dúvidas, e o papel do profissional realmente é tirar todas as dúvidas e ser o mais transparente possível para esse tratamento, que não é um tratamento simples. Então eu convido vocês a, mais uma vez, comentarem aqui embaixo, e quem tiver dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, que será um prazer responder cada um de vocês.